mergulhar num sentimento que, olha, de uma forma ou de outra, todo mundo conhece: a solidão. Com certeza. A fonte que a gente tem em mãos para essa conversa é uma reflexão chamada O Caminho, a Paz e o Consolador. É um texto bem direto. Ele usa o capítulo 14 do Evangelho de João como uma espécie de guia, sabe? Certo. Para construir um argumento contra o sentimento de abandono. Nossa missão aqui é entender como essa construção funciona, que tijolos o autor usa, em que ordem para chegar naquela conclusão de que, sob uma certa ótica, ninguém está realmente sozinho. É isso aí. E, olha, é bom a gente alinhar as expectativas sobre a fonte. Não é um artigo acadêmico, né? Nem uma análise teológica super complexa. Não, não é. É um texto de fé. Foi escrito para oferecer conforto. O que eu acho mais interessante nele é a estratégia. O autor não joga ideias aleatórias, tipo. Ele constrói uma linha de raciocínio, quase um passo a passo. Sim. E ele usa versículos específicos para isso. Ele nos leva de uma promessa lá para o futuro distante até a ideia de uma companhia constante aqui e agora. É quase como seguir um mapa argumentativo. Um mapa argumentativo. Gostei dessa imagem. Então, qual é a primeira coordenada nesse mapa que o texto nos dá? Por onde essa jornada começa? Começa com uma frase que é quase um pedido de pausa. Não se turbe o vosso coração. Basicamente, não se desesperem. Exato. No contexto original do Evangelho, os discípulos estavam super ansiosos. Jesus estava anunciando que ia partir. O autor da nossa fonte, ele pega essa ansiedade e usa como ponto de partida. Porque ela, sabe, ecoa a ansiedade que a gente sente na solidão. Faz sentido. Então, a primeira instrução do mapa é: respire fundo, acalme a mente. Porque o que vem a seguir precisa de um terreno tranquilo para ser compreendido. Entendi. É como se dissesse, antes de eu te mostrar a solução, preciso que você pare de olhar para o tamanho do problema. Isso. E logo depois dessa instrução de calma, vem a promessa: na casa de meu pai há muitas moradas. E a ideia de que um lugar está sendo preparado. O texto usa isso como uma espécie de âncora no futuro, né? Exatamente. E essa estratégia é psicologicamente muito poderosa. É uma técnica que a gente vê em várias áreas, não só na teologia. Pense em liderança ou até em terapia. Uhum. Primeiro você estabelece uma visão de segurança, vai ficar tudo bem no final, para só depois poder lidar com os problemas difíceis do presente. O texto está ancorando emocionalmente o leitor antes de pedir que ele confie no caminho para chegar lá. Faz todo sentido. Mas sabe, isso me soa um pouco distante. Quero dizer, se uma pessoa está se sentindo sozinha agora, uma promessa para um futuro, talvez um futuro pós-vida, talvez não ajude muito no imediatismo da dor. Sim, e essa é exatamente a próxima coordenada do mapa. O texto aborda isso. Ah, que bom. O autor usa a pergunta de um dos discípulos, Tomé, que vocaliza essa dúvida de forma muito humana. Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? É a pergunta que todo mundo faz, né? É a pergunta que todo mundo faz. E a resposta que a fonte destaca é, claro, uma das frases mais centrais do cristianismo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Certo, essa é uma frase muito conhecida. Mas é também uma que pode soar um pouco dogmática, talvez, ou até exclusiva. Como a fonte que a gente está analisando lida com essa afirmação? Ela interpreta de uma forma literal ou mais metafórica para construir o argumento contra a solidão? A abordagem do texto é muito mais relacional do que dogmática. Ele interpreta a frase não como um mapa de estradas com regras e pedágios, sabe? Mas como a personificação do próprio caminho. Ah, interessante. A ideia não é que você precisa seguir um conjunto de instruções. É mais sobre se conectar com uma pessoa. E para reforçar isso, a fonte logo emenda com a interação de outro discípulo, o Filipe, que diz: mostra-nos o Pai. Certo. E a resposta que o texto destaca é, em essência, quem me vê, vê o Pai. Isso solidifica o argumento de que a jornada não é sobre decorar um endereço, é sobre construir um relacionamento. O caminho é uma companhia, não um manual de instruções. Ok, é aqui que para mim a coisa toda muda de figura.
Porque até agora a gente estava falando de um destino futuro e de um caminho que é um relacionamento. Mas a figura central desse relacionamento, Jesus, não está mais fisicamente presente. Exato. E aí que a fonte introduz o que parece ser o ponto de virada de todo o argumento: a promessa de outro Consolador. O que é exatamente essa figura? Esse é o pulo do gato do texto. O Consolador, identificado como Espírito Santo, é a resposta para o "e agora?". É a ponte entre a presença física que partiu e uma nova forma de presença. A fonte argumenta que essa figura vem para estar com vocês para sempre. Um auxílio, um guia. Isso, um cuidado contínuo. E o texto que temos aqui também menciona a palavra grega original, parakleto. Isso tem algum significado que a palavra consolador não captura totalmente? Parece um termo bem específico. Tem, e a diferença é fundamental para o argumento. Parakletos, em grego, significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado. Certo. Mas tem um sentido mais ativo do que consolador. Não é só alguém que te dá um abraço quando você está triste. É um advogado, um defensor, um auxiliador que age em seu favor. Pensa num advogado de defesa no tribunal. Ele não apenas consola o réu. Ele argumenta, defende, atua. Essa nuance é crucial. Isso muda tudo. Então não é uma presença passiva de consolo, mas uma presença ativa, de capacitação. Exatamente. E a fonte conecta isso diretamente a outra citação de João 14, onde Jesus diz que seus seguidores poderiam fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Entendi. Na interpretação do texto, isso só é possível por causa desse advogado interno e ativo. A solidão, então, não é combatida apenas com um sentimento de conforto, mas com um senso de propósito e capacidade. Uma companhia para a ação. Isso. A companhia não é só para os momentos de quietude, mas para os momentos de ação no mundo. E essa presença é descrita como estando dentro dos fiéis e não mais ao lado. Essa transição de companhia externa para interna, isso parece ser o coração do argumento contra a solidão. Sem dúvida. É a passagem da companhia externa para a imanência interna, para usar um termo mais técnico. Se a companhia está dentro de você, então, por definição, ela está presente em qualquer lugar, a qualquer momento. Independente das circunstâncias. Exato. Independente de quem mais está no ambiente. E essa é a base para o argumento final do texto. Que é a paz da paz. O texto cita: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou". E o autor faz questão de frisar a diferença. Não vou lá dou, como a dá o mundo. Que tipo de paz é essa, que é diferente da paz do mundo? Essa distinção é o clímax da lógica do autor. Pensa assim, a paz do mundo é como um lago calmo num dia sem vento. Lindo, mas completamente dependente das circunstâncias. Qualquer brisa, qualquer pedra jogada na água, e a paz acaba. Ela depende da ausência de conflito, de contas pagas, de saúde em dia. Uma paz muito frágil, então. Exato. Já a paz que o texto descreve é mais como a tranquilidade das profundezas do oceano. Na superfície pode haver uma tempestade, ondas gigantes, um caos completo. Mas lá no fundo, a calma é inabalável. Que essa presença interna, o paracleto, cria essa profundidade dentro da pessoa. A paz não vem da ausência de problemas externos, mas da presença de uma força interna. É uma paz que, segundo o texto, excede o entendimento, porque não faz sentido lógico para quem olha de fora e só vê a tempestade na superfície. Uau! A imagem do oceano é muito poderosa. E isso nos leva direto para o final do texto, onde toda essa teologia aterrissa na vida real de uma pessoa. O autor compartilha a própria situação de uma forma muito, muito crua. Sim, é um momento de uma vulnerabilidade incrível. O autor não romantiza, não esconde a realidade. A lista é direta. Perdeu o marido, não tem filhos, perdeu a mãe e o pai. Nossa! E a frase final que resume tudo. E moro sozinha. É uma fotografia objetiva de uma vida que, para os padrões do mundo, é o retrato da solidão. É muito impactante como o autor simplesmente lista as perdas, sem drama, e termina com essa frase. Há uma honestidade brutal aí. Não há tentativa de dourar a pílula da realidade física. Nenhuma. E logo depois de apresentar esse cenário vem a pergunta retórica. Eu estou sozinha? E nesse ponto, a pergunta já carrega sua própria resposta, né? Foi construída ao longo de todo o texto. A autora não nega os fatos.
Elas encara de frente e diz: na visão do mundo, sim, eu estou sozinha. Certo. Mas, em seguida, ela contrapõe essa visão com a realidade espiritual que ela passou todo o texto construindo. A conclusão dela é que, por causa daquela promessa, daquele caminho-relacionamento e principalmente daquela presença interna e ativa, a resposta real para a pergunta dela é não. É a aplicação prática da paz do fundo do oceano enquanto a tempestade ruge na superfície da vida dela. Perfeitamente colocado. O texto não oferece uma solução mágica para a ausência física de pessoas. Não promete que a casa vai se encher de gente. Ele oferece uma reinterpretação. Uma reinterpretação da realidade. É um convite para sobrepor uma camada de significado espiritual aos fatos concretos da vida. A mensagem final é: a solidão física é um fato, mas a solidão existencial é uma escolha que a fé pode alterar. Então, para a gente amarrar a jornada que essa fonte nos propôs, tudo começa com um pedido de calma, que ancora a pessoa numa promessa de um lar seguro no futuro. Depois, o caminho até lá é redefinido, não como um mapa, mas como um relacionamento pessoal. Em seguida, a ausência física é preenchida por um companheiro espiritual, um advogado interno e ativo. Isso. E, finalmente, essa presença se manifesta como uma paz profunda que não depende das circunstâncias, permitindo que a autora, mesmo em meio a perdas e a solidão física, se declare fundamentalmente acompanhada. Exatamente. O fascinante é ver como conceitos teológicos que podem parecer muito abstratos, o Espírito Santo, a paz que excede o entendimento, são transformados numa ferramenta prática Sim. para lidar com um sentimento universal e muito concreto. Não se trata de negar os fatos, moro sozinha, mas de recontextualizá-los dentro de uma narrativa maior de companhia e propósito. É uma estrutura de consolo muito poderosa para quem compartilha dessa